Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nosso Estilo, que hoje conversa com o Felipe Vieira e também com o Thiago Ferri, falando sobre o mundo da fotografia e também das filmagens. Bom, Thiago, Felipe, vocês estão sempre se aprimorando, né? Isso é importante. E eu vi que vocês participaram agora recentemente de um congresso maior da América Latina, não é isso? É isso, é o maior congresso, né, de fotografia de casamento e filmagem da América Latina. E é sempre uma experiência muito bacana. Essa foi a 9ª edição. Então estávamos em quase 3.000 fotógrafos e quase 1.000 cinegrafistas, fora dezenas de empresas participando da feira e palestrantes tanto nacionais como internacionais. É sempre uma experiência fantástica. E o que deu para pegar de novo nesse evento? A gente fala muito a parte técnica, né? Mas o que foi assim privilegiado mesmo é a questão do relacionamento humano. A gente esqueceu um pouquinho essa parte técnica e entender que do outro lado existe um sonho a ser realizado e esse sonho parte de um ser humano. Então a gente tem que privilegiar essa relação realmente com a noiva, com a família e documentar, como o Thiago falou, todo o evento, não só cerimônia e recepção. Pois é, eu até ouvi um comentário do Thiago na internet falando que achou que fosse para esse congresso ia ter que voltar gastando milhões, né? E que não era nada disso. Como é que foi para você? Pô, foi uma experiência, eu acho que única realmente, que eu tinha vindo de um workshop há um ano atrás e eu saí de lá, no dia seguinte eu investi muito em equipamento. Então eu fui para São Paulo, pro Eden Brasil, já achando, meu Deus, quando eu voltar de lá eu vou ficar endividado. Eu vou gastar o que eu não tenho. E pelo contrário, o que passaram pra gente foi muito de fazer bem com o que você tem. Mostrar a emoção do casal, a emoção da família que está envolvida ali com o que você tem. Então, é saber contar uma história. Contar a história da forma, vamos dizer assim, com o coração mesmo, igual o Felipe falou que foi passado pra gente. Então, claro que foram passadas muitas técnicas pra gente, né, que a gente filtra essas técnicas para o nosso dia a dia, para o que o nosso cliente aqui quer, mas é muita informação bacana. A gente estava lá com os melhores do mundo lá, né? Tanto europeu, americano, enfim, os melhores estavam lá. E é óbvio que tem muita coisa que a gente absorveu. Uma troca de experiências, e né? Daqui a pouquinho essas novidades vão estar aí para a galera curtir, né? Pois é, vocês citaram no ponto interessante, né? Porque muitos profissionais se preocupam com as ferramentas e acabam esquecendo realmente o lado humano. E pelo que vocês disseram, esse congresso ele veio para mostrar justamente o contrário, né? É importante ter as ferramentas, mas o lado humano principalmente. Com certeza, a parte humana é a principal. Porque a gente não fotografa e não filma simplesmente com o equipamento. É com o que está aqui, com o que está aqui. O equipamento é uma extensão realmente do nosso corpo. E vocês trabalham com a emoção? 100%, 100%. Então, até a forma como a gente trabalha, a gente procura ter uma experiência com o casal, provocar uma experiência legal para eles. Não é simplesmente vamos sair para fotografar, ou então tem que fotografar casamento, assim, não. Eles têm que ter uma experiência bacana. Porque é um momento muito especial, é um momento muito único para eles. Então a experiência ela tem que estar acima de tudo, né? Então para isso a gente tem que ter essa relação bacana com o casal, né? Não só a gente, né? Qualquer um que estiver trabalhando dentro dessa área, todos os fornecedores, eles têm que entender que do outro lado tem um ser humano e esse ser humano ele tem que participar 100% como uma experiência fantástica para ele. Tá certo. Agora, vocês estão fazendo uma coisa aí também que tem chamado a atenção do pessoal aqui de Guarapari, que são as lives, né? Vocês entram ao vivo no Facebook e ficam lá conversando com os internautas e tirando dúvidas também sobre o trabalho de vocês. Como é que surgiu essa ideia de lidar diretamente ali com o internauta? Foi, na verdade, o Felipe tinha uma ideia de fazer algo que seria a live, né, Felipe? Parecido com isso aí. Isso. E eu tinha uma ideia de montar um canal no YouTube falando sobre casamento. Então ele precisava de uma ajuda para editar o que eu fosse produzir. O que ele fosse produzir. Então ele esteve lá no meu estúdio. Thiago, preciso de conversar com você. Ele me passou mais ou menos o assunto. Eu fui pescando, eu falei, cara, eu tinha uma ideia parecida, porém de uma outra plataforma. Se você topar, a gente faz junto. Unir o útil ao agradável. Na hora. E foi bacana porque isso foi uma quarta-feira, era perto de 8 horas,
E na mesma hora a gente falou assim, pô, então vamos fazer agora a chamada. Ah, então foram conversar e já começaram a fazer. Já geramos um compromisso. Porque na mesma hora a gente foi lá, parou, botou o telefonezinho lá. Galera, a partir de quarta-feira que vem a gente começa a falar sobre, principalmente, o por trás, né? Porque as pessoas têm essa curiosidade de saber como é que a gente realmente reage a determinadas ações, o que a gente pode fazer, né, no casamento. Então a gente começou falando do ensaio pré-casamento, passamos pelo make-off, passamos pela cerimônia. A cerimônia foi a que mais bombou, né, por conta de algumas regras que mudaram agora durante a cerimônia. Então estavam com muitas dúvidas e a gente tem recebido o retorno de que as lives estão realmente tirando as dúvidas, principalmente das noivas, né, ajudando os cerimonialistas, porque as noivas já não chegam tão desesperadas mais para elas, né, e principalmente, e o último a gente fez da recepção. Da festa, isso. Que foi bem bacana também, e agora quarta-feira a gente faz falando sobre o ensaio pós-casamento. Muitas dicas aí para o pessoal. Agora, como é que tem sido o acesso, né? As pessoas têm participado, têm aumentado? Tem, isso até surpreendeu a gente, porque o nosso objetivo era fazer as lives de 30 minutos. Porque a gente entende que tudo foi modificado, então as pessoas hoje passam menos tempo assistindo o mesmo conteúdo. As pessoas querem muita informação, então a gente tinha combinado, cara, 30 minutos no máximo, a gente não pode passar disso. E daí às vezes não tem como, a gente começa a falar o assunto e as noivas, cerimonialistas, os profissionais da área também interagindo ao vivo ali. Então às vezes enquanto eu estou falando algo, o Felipe está lendo a demanda que está chegando para ele. Então eu paro de falar, ele responde a demanda e já puxa o assunto. Aí eu leio a minha demanda aqui que a galera está falando. E a gente vai interagindo e acaba que alguns programas vão para 1 hora e tal. Mas é interessante porque vocês fazem de uma forma simples, né? Um linguajar simples, que todo mundo entende, e até o formato mesmo. Vocês colocam o celular lá, sentam, começam a conversar. Então acho que as pessoas se identificam, né? Pela simplicidade que é. Sim, e a gente tem recebido experiências de pessoas que passaram por determinadas situações, estão vendo lá, colocam a experiência, a gente comenta em cima. A gente tem recebido informações, audiência de pessoas de fora do estado. A nossa ideia é Guarapari, por enquanto, né? A gente está atingindo as noivas aqui, as cerimonialistas, os profissionais da área aqui em Guarapa. E a gente tem tido, né, colegas aqui de profissão que estão assistindo, que estão participando com a gente, pessoal de Cachoeiro. Semana passada a gente tinha gente do Maranhão assistindo e interagindo com a gente. Ou seja, já estão rompendo fronteiras. Já a gente está abrindo e a grande intenção nossa é exatamente levar informação. Né, e desmistificar muita coisa que a pessoa acha que não pode ou pode, tem medo de perguntar e tudo mais, e a gente tem visto que isso tem caído por Até terra. porque vocês vivenciam isso no dia a dia e fica mais fácil de passar. Exatamente. É muito conteúdo que a gente absorve a cada casamento. Então, a gente passa dicas que parecem ser básicas, mas que às vezes acontece. Vou citar um exemplo para não ficar só em palavras. Vamos dizer, uma dica simples que é, depois que a noiva colocou o vestido, coma antes, beba café antes, tudo antes, porque depois que você colocou o vestido, se esse cafezinho entornar, ele vai acabar com o seu casamento, vamos dizer assim. Então a gente, no nosso dia a dia, a gente vivencia essas coisas. Então aí a noiva já pensa 2 vezes, já fala, boa ideia que esses meninos deram. E aí a gente vai desenvolvendo várias coisas que já aconteceram com a gente para não acontecer novamente. Tá certo, dicas importantes. Parecem que não, mas são importantes. Qual o dia e o horário das lives de vocês? Toda quarta-feira, a partir das 8 horas, às 20 horas. Os dois sempre juntos? Sempre juntos, né? E é bacana assim, que as transmissões a gente faz da nossa fanpage, Felipe Vieira Fotografia e Ferri Filmes. Ferri Filmes. Então são 2 páginas independentes, 2 empresas que estão fazendo as lives para atingir um público maior, né, e ajudar todos aqueles que estiverem interessados e assistindo com a gente. Sem contar o pessoal que compartilha, né? Principalmente.